Lendo a palavra bíblica do Evangelho segundo João, leremos o capítulo 2. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade de ficar conosco bastante nesse dia de vindouro, com tudo neles há. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e te amamos, Senhor. Em espírito e em verdade, que a paz que excede a todo entendimento esteja conosco, comigo, com a minha esposa, com a nossa bebê que antes de nós consagramos ao Senhor. Ó Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos ampara, Tu conheces todas as coisas. Nos fortalece. Aviva-nos a fé, restaura os nossos corpos, reabastece as nossas energias, nos dá a felicidade plena do Teu amor, favor e poder mais e mais. Te amamos. Aqueles que são Seus vivem na égide do Teu amor, favor e poder, e a felicidade jamais é furtada em definitivo. No mundo nós teremos aflições, mas o Senhor, meu Deus, venceu o mundo. E em Cristo Jesus somos mais vencedores. Te amamos. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus e vivem conforme o seu propósito. Amém, amém. Bem, temos no capítulo 2 do Evangelho segundo João, efetivamente, 25 versículos, e diz o versículo 1 em diante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou, do 13 em diante, novamente. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, repetindo o versículo 15, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstituirei. Repetindo o versículo 19, que nos diz: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia, 21º novamente, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. 25º e último versículo do capítulo 2 do Evangelho segundo nos escreveu João, nos diz: e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Pois bem,
Por meio desses 25 versículos, nos fala o capítulo 2 do Evangelho segundo João sobre as bodas em Caná da Galileia, do versículo 1 até o 12, nos fala que Jesus purifica o templo, do versículo 13 até o versículo 22, nos fala que muitos creem em Jesus, do versículo 23 até o 25. É interessante a gente observar a leitura de toda a palavra, sobretudo na Boa Nova do Evangelho. Em cada um dos capítulos existem diversos marcos, porque foi o registro da passagem do Senhor aqui, efetivamente, todos os seus sinais realizados, como nesse caso das bodas de Caná da Galileia. No versículo 11 nos diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O importante é a gente observar que até mesmo o próprio Cristo, como na passagem em que Jesus purifica o templo, como nos diz o versículo 15, tendo feito um azorague de cordas, expulsou todos do templo, fazendo os discípulos lembrarem-se, como nos diz o 17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Dá ênfase novamente à destruição do templo, em que ele edificará em 3 dias, falando efetivamente ao santuário do seu corpo, como nos diz a parte final do versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E muitos creem em Jesus, desde o 23 ao 25. Na parte B do versículo 23, o versículo 23 todo. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E 25. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui fica claro e evidenciado, quando Jesus nos diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. É fácil as pessoas, os seres humanos, crerem quando veem os sinais, como nos diz o versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a Páscoa, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Vendo os sinais na presença do próprio Cristo, muitos. Ora, só em estar na presença do próprio Cristo, do Deus vivo, Deus Filho, eu sou, todos assim deveriam fazer. Mas aqui diz que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Ou seja, boa parte dos seres humanos só creem quando vem já o resultado. É difícil observar isso. Mas nos explica o 25, versículo que diz: e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deus conhece a natureza humana. Nossa natureza humana é pecaminosa, é cheia de dolo, de engano. Deus é perfeito. Por isso é necessário a gente se policiar todos os dias, buscando verdadeiramente estar nos átrios da presença do Senhor. Que Deus a todos abençoe. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, da nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, a todos que porventura tivermos contato na lida do dia a dia, a você que acessar essa mensagem vinda da leitura da Palavra de Deus, no compartilhar conhecimento vindo da Palavra do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo sucesso.